Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal para abordar assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Eclésia, desde que foi confiado a mim, sempre tem se debruçado sobre aspectos da pessoa, da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O título, Sempre Algo de Cristo. No encontro passado, o tema foi o rebaixamento de Cristo. E eu já deixei, assim, no ar, o tema que seria o oposto do rebaixamento, e vocês já devem ter concluído. O tema de hoje, a exaltação de Cristo. O Cristo que se rebaixa, o Cristo que é exaltado. Abaixar-se, elevar-se. Essas duas realidades integram a fé dos cristãos em Jesus. Como se encontra no credo, encarnou-se no seio de Maria Virgem, padeceu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Cristo exaltado à direita do Pai, depois que ele subiu ao céu, é verdade, onde vive a interceder por nós. Mas é muito importante que a gente vá às palavras mesmas de Jesus para descobrir qual foi o primeiro significado dessa palavra exaltação. Jesus falou de sua exaltação? Falou. Mas a exaltação tem vários sentidos. Ser elevado, ser levantado, ser erguido. Em que sentido? De onde para onde? É isso que nós procuraremos saber com as palavras do próprio Senhor Jesus. Então já vamos à primeira palavra, à primeira profecia de Jesus sobre a sua exaltação. Ninguém melhor do que Ele para nos ensinar o que significa Ele ser exaltado. Diálogo com Nicodemos. Evangelho segundo João, capítulo 3, de 14 a 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Jesus aqui se compara com uma serpente. Jesus aqui se compara com uma imagem. Algumas pessoas dizem, Deus sempre proibiu fazer imagens. Não é verdade. Deus proibiu fazer imagens. Mas Deus também mandou fazer imagens. Deus proibiu fazer imagens quando as imagens eram confeccionadas com o intuito de serem adoradas. Aí não eram imagens, eram ídolos. Ídolo, imagem construída para ser adorada. Isso Deus proíbe. Mas quando a imagem é erigida para ser um sinal que remete para o Deus transcendente, Deus não apenas não proíbe, como manda fazer uma imagem. Aqui temos a impressionante frase de Jesus que se compara com uma imagem que foi erigida no deserto, no tempo de Moisés, por ordem do próprio Deus. Aqui, Jesus está se referindo ao episódio de Números, capítulo 21, versos de 4 a 9. O povo peregrinava no deserto, o povo partiu do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho e o povo, começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Aí a ira do Senhor se acendeu e ele mandou serpentes ardentes que mordiam, que picavam os hebreus e eles morriam. Houve um determinado momento em que o povo, vendo muita gente morrendo por causa dessas serpentes, humilhado se dirige a Moisés.
pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés fala com Deus e o Senhor Deus diz: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. A finalidade da serpente era que o povo apenas olhasse para ela, não a adorasse, e olhando para ela, fosse salvo. Agora vamos à interpretação do grande Santo Agostinho, a essa frase de Jesus, que se compara com essa serpente de bronze erigida no deserto por ordem do próprio Deus. Fantástica essa frase. Peço a você que memorize-a, por favor. Aspas. Os homens eram mordidos. Olhavam para a serpente e ficavam curados. O que representavam essas serpentes que mordiam? Os pecados que provêm da mortalidade da carne. E o que significava a serpente levantada? A morte do Senhor na cruz. Com efeito, como a morte veio pela serpente, foi figurada pela imagem da serpente. A mordida da serpente era letal. A morte do Senhor é vital. Olha-se para a serpente, para que a serpente nada mais possa. O que significa isso? Olha-se para a morte, para que a morte nada possa. O que significa isso? Mas para a morte de quem? Para a morte da vida. Se é que se pode dizer morte da vida, ou melhor, precisamente porque se pode dizer, isso é coisa que admiravelmente se diz. Por acaso, não se deverá dizer o que viria a realizar-se? Hei de hesitar em dizer que o Senhor se dignou fazer por mim? Cristo não é a vida? E todavia, Cristo está na cruz. Cristo não é a vida? E todavia, Cristo morreu. Mas na morte de Cristo, a morte foi morta. Porque a vida morta matou a morte. A plenitude da vida engoliu a morte. A morte foi absorvida no corpo de Cristo. Fecha aspas. Mas isso é fantástico. A primeira vez que Jesus fala de sua exaltação, não é se referindo à sua ascensão ao céu. Não. É se referindo à cruz. Jesus, portanto, é a nossa, aspas, serpente que traz a vida. Ele se comparou com uma serpente. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora vamos à segunda vez que Jesus fala da sua exaltação. A segunda vez que Jesus fala do seu levantamento. João, capítulo 12, versículo 32. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isto, significando de que morte havia de morrer. De novo Jesus fala do seu levantamento, da sua exaltação, referindo-se ao mistério do Calvário, não referindo-se à sua ascensão. A ascensão vai adquirir, também nesse versículo, quando eu for levantado da terra, na perspectiva de Pentecostes e da sua segunda vinda, o sentido pós-pascal, após a Páscoa. Mas o sentido dado por Jesus, primeiro em João 12, 32, dizia isto significando de que morte havia de morrer. Aqui está o levantamento que atrai todos os homens a ele. Mas a pergunta é, todos? Absolutamente todos? Ou Jesus, quando diz todos, se refere a uma categoria de homens? Pode-se incluir todos os homens, inclusive os pecadores, nessa profecia de Jesus?
quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Mas o diabo é atraído por Jesus? E os que estão em pecado mortal são atraídos por Jesus enquanto não se convertem? Sim ou não? Herodes foi atraído? Não foi. Pôncio Pilatos foi atraído? Não foi. Os sumos sacerdotes que insultaram Jesus, desça da cruz, você que salvou tantos, salve-se a si mesmo. Eles não foram atraídos por Jesus. Mas a frase de Jesus foi, quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Que todos os homens são esses? Isso será abordado no próximo bloco. E adivinhem quem? Quem vai nos ajudar a entender? Quem vai interpretar quem são esses que Jesus vai atrair para ele quando ele for levantado da terra? O magnífico, o espetacular Santo Agostinho. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Peço a você que só se levante para ir tomar um copo com água, para descansar um pouquinho. É rápido esse intervalo. Se levante, mas não para sair, mas para voltar para a frente do seu televisor, do seu computador, do seu celular. Terminou o primeiro bloco, a exaltação de Cristo. O primeiro bloco foi importante, porque tratamos das palavras do próprio Jesus, falando da sua exaltação, do seu levantamento. Até lá, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia, dedicando-se ao argumento da exaltação de Cristo. Que bom que você está conosco, que bom que você é nosso assíduo telespectador com o seu celular, com o seu computador, com o seu televisor. Eu quero dar uma dica muito importante para você, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site, você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas, os programas que nós fazemos aqui na Rede Século XXI. Também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Agora, eu terminei o primeiro bloco citando o incrível texto de Jesus, João 12, 32, acerca da sua exaltação. Jesus, pela segunda vez, fala da sua exaltação. A primeira, no diálogo com Nicodemos, comparando-se com a serpente que o Senhor Deus mandou Moisés erigir e levantar para que o povo que havia blasfemado, murmurado contra Deus, olhando para ela, ficasse curado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. O segundo texto, João 12, 32, quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. E eu terminava o primeiro bloco perguntando, todos os homens? Sem exceção? E aqueles que se obstinaram contra Cristo, se obstinam e virão a se obstinar, também serão atraídos por Ele? Qual o sentido da expressão atrairei todos os homens a mim? A Vulgata e a Neo-Vulgata, Vulgata é a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, foi feita por São Jerônimo. A Neo-Vulgata foi feita depois de São Jerônimo. Uma tradução diz, em latim, si exaltatus fuero a terram, omnia traham ad me ipsum. Ad me ipsum. Omnia significa todas as coisas. Outra tradução, homines traham ad me ipsum. Atrairei todos. Todas as coisas são tudo, os homens e as demais criaturas. É o tema da recapitulação de todas as criaturas. É um tema do apóstolo Paulo, reconciliar todas as coisas consigo. A salvação que tem um alcance também universal para as demais criaturas, as criaturas
humanas e as não humanas. Qual o sentido que se deve dar a essa expressão? A tradução que eu utilizei foi da Bíblia, é Ave Maria, atrairei todos os homens a mim. Mas tem traduções que contém atrairei todas as coisas a mim. É Santo Agostinho, comentando esse versículo no Tratado 52, parágrafo 11 do seu comentário ao Evangelho segundo João, quem nos dá uma seguríssima interpretação. Com a palavra, o grande doutor da Igreja. Que coisas são essas que atraem, senão as almas das quais o diabo é lançado fora? Não diz todos, mas todas as coisas, pois nem todos têm fé. Não se refere à universalidade dos homens, mas à totalidade da criatura, isto é, espírito, alma e corpo. A saber, aquilo por que inteligimos, por que vivemos e por que somos visíveis. Ou, caso se deva interpretar como todos os homens, podemos dizer todos os predestinados à salvação. Ou ainda, todo tipo de homem, segundo as inumeráveis diferenças que os separam entre si, à exceção do pecado. Então, a interpretação de Santo Agostinho é restritiva. Não é todos os seres humanos, os que estão em pecado mortal e os que estão na graça, os que estiverem em pecado mortal e os que estarão na graça, os que estão no céu e estão no inferno, os que estão no inferno estarão no céu e estarão no inferno. Não. A atração que Jesus exerce é fruto de uma iniciativa da graça de Deus e de uma sedução que essa mesma graça opera no coração da pessoa, respeitando a decisão dela. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Pronto, você tem um sedutor do lado e o seduzido do outro lado. Sedução de uma parte sem a outra é estupro, e Deus não estupra ninguém. A sedução é fruto de um consenso. Cristo seduz o coração da pessoa, levando a pessoa a docilmente aceitá-lo. E quando eu for elevado da terra, atrairei. O tema da atração, João 12, 32. Supõe o tema da sedução, Jeremias capítulo 20, versículo 7. E quem foi seduzido por alguém sabe perfeitamente do que eu estou falando. Em âmbito conjugal, em âmbito de namoro, de noivado, de casamento, etc. Ele a seduziu. Ela se deixou seduzir. Ela o seduziu. E ele se deixou seduzir por ela. Pronto. Aqui está o sentido de, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Isto é, todos os que eu me dirigindo docilmente a eles, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. A primeira pregação da igreja, no dia de Pentecostes, foi feita por quem? Você já sabe quem foi o primeiro apóstolo a pregar após a efusão do Espírito Santo sobre a igreja. No cenáculo foi o apóstolo Pedro. Aliás, no finalzinho do discurso do apóstolo Pedro, o tema da exaltação de Cristo é citado explicitamente. E lembrem-se, a primeira pregação da igreja no dia de Pentecostes para nós é paradigmática. Ela contém todos os elementos essenciais do querigma, isto é, do anúncio da salvação que Deus operou por Cristo na força do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 32 a 36. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atenção agora, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz, o Senhor disse a meu Senhor,
Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Exaltado pela direita de Deus. Aqui agora, a exaltação, a elevação de Cristo não é mais a cruz, se bem que ela é suposta, mas a ascensão do Senhor. Isto é, o que foi elevado na cruz, foi elevado, glorioso, ressuscitado ao céu, onde se assentou à direita de Deus Pai. É hora, então, agora, de evocar um outro texto famoso, já repetido aqui no programa anterior muitas vezes. Cristo foi exaltado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre reverente todo o joelho. Vocês já sabem que texto é esse, o famoso hino cristológico do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 6 a 11. Com a palavra São Paulo falando da exaltação de Cristo, não mais no sentido do Calvário, mas no sentido da ascensão. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Atenção agora, atenção agora. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Deus o exaltou soberanamente. Aqui é Deus Pai quem soberanamente eleva Jesus. Mas não esqueçamos que tudo que o Pai tem, o Filho tem. Portanto, Jesus é exaltado pelo poder do Pai e pelo seu próprio poder. A exaltação de Cristo, introduzindo à direita do Pai, é decorrência da primeira exaltação no Calvário. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. A primeira elevação, que aliás levou à conversão de quem? Quem pode dizer quem foi? Duas pessoas se converteram no Calvário. Uma antes da morte de Jesus, outra depois que Jesus morreu. Antes da morte de Jesus, quem foi atraído por ele? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. A segunda pessoa, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, o centurião. Dois foram atraídos por Jesus na hora em que ele foi elevado da terra no Calvário. Está terminando o nosso segundo bloco. Não saia daí. No terceiro, terminaremos o nosso percurso bíblico. E no quarto bloco, responderemos as perguntas. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco. Programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da exaltação de Cristo. Exaltação, elevação. E se nós quisermos, num português bem simples, subida. Um dos salmos diz, por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. A tradição da igreja enxerga nessa profecia o cumprimento
das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Profecia que nós já vimos cumpriu-se primeiro no Calvário. Cristo é elevado e ele se compara com a serpente que foi elevada no deserto, no diálogo com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 13. Mas também se cumpre quando ele sobe ao céu na presença dos apóstolos, ausentando-se dos sentidos deles, e adentra solenemente na glória do Pai ressuscitado, onde está a interceder por nós e de onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos. O tema da exaltação de Cristo na glória, não no Calvário, ele é caro também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, na 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é um hino cristológico com várias etapas. Ele vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, e São Paulo mostra exatamente as etapas do rebaixamento e as etapas de sua elevação. O programa anterior, Eclésia, foi sobre o rebaixamento de Cristo. O de hoje, a exaltação. Esse duplo movimento de descida e de subida não apenas aparece no hino cristológico de Filipenses 2, de 6 a 11, ele rebaixou-se, humilhou-se, obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente, etc. Como também aqui no hino sobre o mistério da piedade. Com a palavra, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. É um hino muito bonito. Os exegetas dizem, os intérpretes da Bíblia dizem, que esse hino é tão antigo quanto a própria igreja. Hino que era muito provavelmente recitado nas assembleias dos cristãos, a celebração da missa, e ele contém as etapas da história da salvação, que atinge o seu ápice no Novo Testamento com a pessoa de Jesus. Se não, vejamos, primeiro, manifestado na carne, o rebaixamento, o Verbo se fez carne. Segundo, justificado no Espírito, a presença do Espírito Santo em toda a vida de Jesus, já desde o momento da encarnação, o Espírito Santo virá sobre ti. A presença do Espírito Santo no batismo de Jesus, ao longo de toda a sua vida pública, esse Espírito vai perdurar, está com Jesus, até Jesus entregar o seu Espírito no Calvário: em tuas mãos entrego o meu Espírito. Visto pelos anjos, a presença dos anjos na vida terrena de Jesus, a confortá-lo. Jesus que fala desses servidores de Deus em várias ocasiões, e eles próprios vêm prestar assistência a Jesus no deserto, quando Jesus é tentado, e também no Monte das Oliveiras, a presença dos anjos nos discursos de Jesus. Guardai-vos de escandalizar esses pequeninos, porque eu vos digo. Os seus anjos veem a face de Deus, contemplam a face de Deus sem cessar. Depois, anunciado aos povos a missão da igreja, a partir de Pentecostes até ao fim dos tempos, e essa é a missão essencial da igreja, o anúncio da pessoa de Jesus, a boa nova da salvação, que é Cristo Jesus, encarnado, morto, ressuscitado e elevado ao céu, doador do Espírito Santo, presença viva na igreja, em espírito e em verdade. Depois, acreditado no mundo, aquele que é anunciado é crido. Irmãos, o que devemos fazer?
diz a multidão no dia de Pentecostes, já sendo o prelúdio daquilo que vai ser o resultado, o impacto no coração dos ouvintes em tantos lugares da terra, perante o anúncio do Evangelho, acreditado no mundo. E, finalmente, o que nos interessa, exaltado na glória. Elevado. Exaltado significa conduzido para o alto. Aliás, a exaltação está sempre presente na missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Aliás, a nossa vida, ela é constantemente, deve ser um itinerário de elevação. Cito para vocês o famoso texto de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Aqui está a razão pela qual a nossa vida é, de cristãos, 24 horas por dia, sem cessar, uma constante elevação. Explico com a palavra São Paulo. Colossenses 3, de 1 a 4. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Entendeu? Porque o tema da elevação de Cristo, da exaltação de Cristo, é, na verdade, a vocação da sua vida, cristão? É, na verdade, o itinerário recorrente e não há como o cristão ter outro caminho, ter outro propósito, ter outra missão, ter outro desejo na vida. O desejo de exaltação. O meu Senhor, que foi elevado, é para Ele que eu caminho. A minha vida está escondida nele. A minha vida pertence a Ele. Jesus fala da exaltação no contexto da proximidade de sua morte, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, de forma tão bonita. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Foi elevado aquele que já nos elevou, porque nossa vida está escondida com Ele. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, não há outro itinerário, não há outro vértice para a nossa vida, senão a elevação. Cristo elevado, nós elevados com Ele. Cristo introduzido na glória, nós introduzidos com Ele. Resta-nos, enquanto estamos peregrinos aqui nesta terra, correspondermos na fidelidade, na obediência e na vivência da graça de Deus até ao derradeiro instante, para que aquilo que já é penhor, nossa vida está escondida com Cristo, em Cristo, ela se torne de fato patente quando ouvirmos, quando merecermos ouvir dele, muito bem, servo bom e fiel. Se fostes fiel no pouco, serás fiel no muito, entra no repouso do teu Senhor. O último texto, estamos a 2 minutos do final, sobre a elevação de Cristo, Hebreus 7, de 26 a 27. Tal é, com efeito, o pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e, atenção agora, elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do povo. Por isto o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo, elevado além dos céus. Os céus aqui são o firmamento que nós vimos, que nós percebemos. Não é elevado além de Deus mesmo. Se por céu entendermos
a vida eterna em Deus, não existe nada acima de Deus. Mas é uma expressão para dizer o ápice do ápice, a elevação da elevação, o cume de toda a elevação, acima do qual não existe, nem pode existir absolutamente nada maior. A elevação das elevações é o próprio Deus uno e trino. Pronto. Terminamos o terceiro bloco. O último será para responder as perguntas. Desejo que as perguntas sejam elevadas, para que eu possa, educadamente, humildemente, diante da implacável missão do Caio, o nosso carrasco de plantão, eu possa me sair bem respondendo às perguntas que certamente chegarão inteligentes para eu conhecê-las. Não agora, nem sei quais são, mas certamente, como é de costume, elas vão ser apresentadas de supetão a queima-roupa. Oxalá o Deus Todo-Poderoso me eleve com a força do seu Espírito para que eu as responda corretamente. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Exaltação de Cristo. Que bom que você está conosco. Que bom que todas as semanas, nesse horário, o seu celular está sintonizado, o seu computador, o seu televisor, na Rede Século XXI. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, querido irmão, este programa está no ar. Toda essa estrutura foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês. E ainda outras ações, tais como a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas e tantas outras obras da Rede Século XXI. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para que a associação que é do Senhor Jesus, como diz sempre o nosso querido Padre Eduardo. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na sua missão precípua de evangelizar. Vamos então às perguntas agora. O último bloco do nosso programa é sempre dedicado às perguntas. E lá vai a primeira. Podemos dizer que o rebaixamento e a exaltação de Cristo são um movimento único? Eu penso que não. E citando vários textos, por exemplo, o hino cristológico do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, é o primeiro momento, o momento do rebaixamento. Cristo se rebaixa, se encarna, encontra-se na condição de servo e se torna obediente até a morte e morte de cruz. Sempre, sempre, o anúncio do cristianismo vai comportar essa certeza. Deus se rebaixou inúmeras vezes, criando, constituindo um povo, falando com esse povo, enviando os profetas, sendo condescendente, realizando a aliança, sendo misericordioso, advertindo, corrigindo, punindo. E isso não deixa de ser um rebaixamento. Deus se inclina sobre a pobreza, a limitação de um povo que é Israel. E na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, ele mesmo, a pessoa do verbo, se rebaixa. A exaltação é o movimento de baixo para cima. Se a pergunta significa são um movimento único, na verdade são dois movimentos. Mas se a pergunta quer dizer Deus sempre se rebaixa e sempre se eleva, a resposta é sim, se nós pegarmos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Nesse sentido, é o mesmo que se rebaixa e sempre vai se rebaixar. E é o mesmo que se exalta e sempre vai ser exaltado.
Então, rebaixamento e exaltação constituem, digamos assim, modalidades da única pedagogia divina em Cristo Jesus. Nesse sentido, sim. No sentido de que rebaixamento é um movimento de cima para baixo e exaltação é um movimento de baixo para cima, então não é um movimento único, são dois movimentos. Mas eu quero interpretar a pergunta, podemos dizer que rebaixamento e exaltação são um movimento único? No sentido de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo? Sim, porque não há mudança, Deus não pode senão rebaixar-se. E aquele que se rebaixou, obediente até a morte e morte de cruz, não pode senão, depois disso, ser elevado soberanamente. Vamos então à segunda pergunta. É certo dizer que a exaltação de Cristo é o episódio final da história da salvação? Ah, sim, sem dúvida. E cito a primeira, veio agora, 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 25. 1 Coríntios 15. Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, em seguida os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Atenção agora, depois virá o fim. Quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E avança. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés, mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Sim, esse é o episódio final da história da salvação. O arremate da história é a exaltação de Cristo no seu cume, no seu ápice. Após a sentença final, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Antes, vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Então, a pergunta, é certo dizer que a exaltação de Cristo é o episódio final da história da salvação? Sim. Mas vejam, num certo sentido já aconteceu. Cristo já foi exaltado, já está sentado à direita do Pai. Mas ainda a história da salvação não chegou ao seu arremate. A resposta é sim a essa pergunta muito inteligente. Próxima pergunta, a terceira. Qual a melhor forma do ser humano exaltar a Deus em seu cotidiano? Bem, Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É assim que nós exaltamos a Deus, com nossa conduta, de filhos coerentes, de filhos obedientes, de luzeiros que refugem a luz de Cristo em nós. Aliás, um dos pedidos do Pai Nosso responde bem a essa pergunta. Santificado seja o vosso nome. Como assim? Deus em absoluto é santo. O nome do Pai não precisa ser santificado nele, mas em nós sim. Isto é, Senhor,
que na minha conduta eu dignifique, eu santifique o teu nome, fazendo jus ao honroso título de filho adotivo vosso. Aqui nós exaltamos o Pai, santificamos o Pai com a nossa conduta. Conduta santa. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Vamos então, estamos a 3 minutos do final. Vamos à última pergunta, se não me engano. Em Lucas 18, 14, a pessoa citou um texto da Escritura. Gostei do estilo dela, porque é bíblico. 18, 14, leio. Digo-vos, este voltou para casa justificado e não outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. É o arremate da parábola do fariseu e do publicano. Sim, vamos à pergunta. Em Lucas 18, 14, Jesus fala que quem se humilha será exaltado. O senhor bispo pode comentar de que tipo de exaltação Jesus está falando? Bem, no contexto da parábola, a exaltação prepotente, arrogante de um coração soberbo e orgulhoso é exatamente essa, a do fariseu que em pé, os dois subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, o religioso. O publicano, um cobrador de impostos, um pecador público. Vejamos a oração de exaltação arrogante dele. Versículo 11. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Isso é presunção, isso é petulância, isso é arrogância. Isso é uma exaltação pecaminosa, onde você, prescindindo da graça de Deus, presume dos seus méritos. Você se exaltou, elevando-se como santo, como justo, olhando apenas para as suas virtudes, esquecendo que elas são fruto da graça de Deus. E ao se comparar com o pecador, você o debochou. Você fez pouco caso dele. Essa é a exaltação pecaminosa. Portanto, quem se exalta, absolutizando os seus méritos que não existem em absoluto, você será humilhado. Não voltará para casa justificado. Pronto. É essa exaltação de que Jesus está falando. Qual é? Todo que se exaltar será humilhado. E aquele que reconheceu o seu pecado e disse apenas: Deus, tem piedade de mim que sou pecador, humilhou-se, reconhecendo sua miséria, foi justificado por Deus. Voltou para casa justificado. Humilhou-se e por isso foi exaltado. Terminou mais um programa. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Até o próximo encontro com a graça de Deus. E seja fiel, sendo um telespectador assíduo com o seu celular, o seu computador, o seu televisor. Um grande abraço. Até breve, se Deus quiser.